prometo que até o final desse vídeo você vai ter entendido todos os conceitos que existem de função. Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Lisiane, pra quem já me conhece, seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse aqui é um daqueles vídeos super rápidos que eu não vou ficar te enrolando, então vamos começar a partir desse exemplo, se liga. O conceito de função tá mais presente no nosso dia a dia do que a gente pode imaginar. Um bom exemplo disso é qualquer coisa que está relacionada com o capitalismo. Por exemplo, vender limonada. Nessa situação, você vai ter um valor fixo que vai representar o gasto para produzir limonada, tipo um preço de um limão que você vai usar para cada copo. A gente pode colocar um valor hipotético de 50 centavos. Dentro desse valor fixo, eu quero colocar meu lucro, porque vamos falar a verdade, ninguém quer trabalhar de graça. Então eu vou meter o louco, eu vou falar que a minha limonada vai custar mais R$3 para ver se eu fico rica de alguma forma. Dito isso, o Y ele vai se tornar o valor que eu tiver arrecadado durante o dia todo vendendo limonada. Esse valor ele vai ter em função da quantidade de copos que eu vendi no dia, que no caso vai ser o X, multiplicado pelo preço que eu coloquei que cada copo ia valer. E assim, gente, depois de conseguir formar essa equação, daí pra cima só pra baixo tem muita coisa pra gente estudar, a gente já consegue montar meio que uma tabelinha, e essa tabela é muito importante. Porque pensa comigo, se o X for igual a 3, o Y ele vai ser igual a 10,5, ou seja, R$10,50. Outro exemplo, se o X for igual a 8, o Y ele vai ser igual a 28. Vocês percebem que a gente acabou de juntar duas coordenadas do sistema cartesiano? Isso vai ser muito útil pra gente estar construindo o nosso próprio gráfico. Esses são um dos três conjuntos que está dentro da função afim. O primeiro conjunto a gente chama de domínio, que é literalmente o X. Já o segundo conjunto já é meio estranho, porque esse carinha tá disfarçado com um nome bonito. Ele tem todos os elementos do Y, só que agora a gente chama ele de contradomínio. O terceiro é o próprio Y, ele é o conjunto imagem da função. Graficamente falando, ele vai ser onde corta o eixo Y. Se você acha que em algum momento você vai precisar descobrir se uma equação é ou não uma função, presta atenção e anota tudinho o que eu falar agora. É considerado uma função se um conjunto A estiver todinho ligado ao conjunto B individualmente ou ao mesmo elemento. É importante entender que todos os elementos que estão ligados ao conjunto A devem estar ligados ao conjunto B também. Mas por outro lado, nunca vai ser uma função se qualquer elemento do B estiver ligado ao A, porque o contradomínio nunca vai se ligar ao domínio, e sim ao contrário. Tem um site no Google que chama GeoGebra. Ele é muito útil porque ele tem um aplicativo no próprio celular e tem um aplicativo que você pode acessar pelo computador. Ele é muito simples, igual tá aparecendo aí no vídeo pra vocês. Vocês escrevem no Google e entram no primeiro link. Eu recomendo o clássico, que é muito mais fácil de usar. Ele serve basicamente para você colocar qualquer função dentro dele e aí você consegue montar o seu próprio gráfico. Se o professor, por exemplo, te desse uma equação e você tiver que fazer a função, você pode ver se a sua execução do gráfico tá correta colocando a sua equação aqui no GeoGebra, porque ele sempre vai mostrar o gráfico correto. Então você pode meio que usar ele de correção para os seus exercícios na escola, é muito útil mesmo. Nesse momento eu coloquei duas funções para a gente estar comparando a diferença a partir do momento que a gente altera o A ou o B na função. Se vocês tiverem prestado atenção, a gente não usou um certo B na nossa função. Isso porque no meu exemplo não se encaixava muito bem, mas o B ele sempre está presente na equação. No caso daquele exemplo, ele estava presente, mas presente como um zero. Então a gente nem precisou colocar ele lá. A informação importante que vocês realmente precisam lembrar é que o valor de B no gráfico ele vai ser sempre aonde o eixo Y vai interceptar a nossa linha da função. Ele pode ser negativo, pode ser positivo, no caso da nossa função ele ia cortar bem no meio, ia cortar bem no zero, não tem problema ser zero. No gráfico qualquer informação é útil. Concluindo isso, a gente conseguiu perceber que o B na verdade é o coeficiente linear e que o A é também chamado de coeficiente angular. Se você entrar no GeoGebra como eu mostrei agora e colocar essa função que a gente colocou, agora com B igual a zero, a gente vai ter exatamente esse gráfico aqui. Olha que bonito. Se fosse na vida real ia dar um baita trabalho, mas aqui no GeoGebra foi o quê? Não dá menos de 1 minuto para você fazer. Se em um exercício, por exemplo, tivessem só nos dado esse gráfico, a gente já poderia encontrar aqueles mesmos valores da equação muito facilmente. Por exemplo, o B, que é o mais fácil de todos. O B a gente já sabe que é onde intercepta, então ele vai ser zero. O X, na verdade, o exercício nunca vai pedir porque ele é a variável que a gente pode escolher no nosso próprio gráfico. A gente não precisa descobrir ele também. Agora, para descobrir o A, parece um bicho de 7 cabeças, mas na verdade é só você colocar os valores que a gente conseguiu encontrar na função nessa equação com A como incógnita. E aí a gente resolve essa expressão normalmente. Então, trazendo aquela equação de novo,
A base dela a gente sabe que é ax mais b igual a y. O a gente não sabe qual é, então a gente pode manter a incógnita, vezes o x, que é um número que eu vou poder escolher do gráfico, eu vou escolher o número 2, mais o b, que depois de interpretar o gráfico a gente percebeu que é 0. Isso, se a gente acompanhar até onde o x vai a partir do eixo y, a gente vai ver que o y é igual a 7. Resolvendo essa equação, tentando deixar o a isolado, o resultado vai ser 3,50. Então, mesmo sem, quer dizer, eu já sabia o resultado, mas mesmo sem saber do resultado, eu poderia ter descobrido o a. Um fator importante que vocês já devem ter visto em algum lugar é que o gráfico ele nem sempre tá virado para cima, ele nem sempre tá tipo subindo assim, ele também pode estar descendo. E isso acontece por conta do sinalzinho que tá acompanhando o a. No caso dessa função que a gente teve, o a é positivo, então é por causa disso que a linha ela meio que subiu. Se o a fosse negativo, por exemplo, a linha ia descer. Talvez o professor se refira ao a num exercício ou na prova como taxa de variação, mas para falar a verdade, a função dele na função não vai mudar, independente do nome, de coeficiente angular ou taxa de variação. Nós estudamos os sinais para descobrir se o f de x vai ser menor que 0, maior que 0 ou igual a 0. Isso em uma função afim decrescente ou crescente. Para descobrir isso, a gente precisa encontrar o valor do zero da função. Como é que a gente vai encontrar esse valor sem uma representação gráfica? Para isso, a gente só tem que pegar os dados da função e aplicar na fórmula menos b sobre 4. O a sempre vai ser o número que está acompanhando o x. Sendo assim, o número que está sozinho sempre vai ser o b. Então agora, se a gente substituir essas informações que a gente encontrou na fórmula, vai ficar igual a menos 8 dividido por 4, que se a gente simplificar, vai ficar igual a menos meio. Com essas informações, a gente consegue formular esse esboço do gráfico que está aqui abaixo. A gente só precisa fazer o eixo x e a partir dele colocar um ponto bem no centro, que vai representar o zero do x. No caso, ele vai estar representando menos meio. A partir disso, a gente traça uma linha que não importa a inclinação. A gente só precisa ver se o a dessa função que a gente está fazendo no gráfico é positivo ou negativo. No caso, é positivo, ou seja, essa função vai ser uma função crescente. O que é importante a partir desse esboço do gráfico que a gente fez? Que antes do zero da função, todos os valores serão negativos, os valores dentro do zero da função, bem no pontinho, eles serão igual ao zero da função, e a partir do zero da função, eles serão maiores que o zero da função. É basicamente para isso que serve. Se o professor te passar um exercício que o a seja negativo, vai ser basicamente a mesma coisa. A gente vai substituir as informações que a gente tem na função na fórmula, por exemplo, esse segundo exemplo. Menos 2x mais 6 vai ficar na fórmula igual a menos 6 dividido por 2. Isso é basicamente menos 3. Fazendo a mesma coisa, colocando o eixo x, o pontinho que vai representar o menos 3, a gente vai ter que antes do menos 3 vai ser positivo, dentro do menos 3 vai ser menos 3, e a partir do menos 3 os valores da função vão ser negativos. É basicamente isso que eu queria explicar hoje, gente. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. E só um recadinho no final do vídeo, gente, eu não sei como agradecer, tem tanta gente se inscrevendo. Eu lembro quando o canal só tinha 17 inscritos, eu tô muito feliz. Muito obrigada, esse vídeo tá dando muito trabalho, já passou de 7 horas que eu tô editando isso. Eu sei que pode não parecer, mas esses vídeos dão realmente muito trabalho pra fazer. Meu pai faz o roteiro e eu normalmente edito. Hoje eu quis fazer o vídeo porque, cara, ele tava com preguiça pra caramba. Mas é isso, gente. Muito obrigado por comparecer até agora. Até o próximo vídeo.